O teu microfone está fechado, Edson. Doutores, estamos ao vivo. Boa noite a todos. Eu sou Patrícia Preco Mapelanda, presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB Paraná. Cumprimento a todos os presentes e todo o público que está conosco nesta noite de sexta-feira, uma noite fria aqui em Curitiba. Quero inicialmente agradecer à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, na pessoa do nosso presidente, doutor Cássio Teles. Também agradecer à Escola Superior de Advocacia da OAB Paraná, na pessoa da coordenadora geral, doutora Adriana Dávila Oliveira. E também agradecer à Fundação Logosófica, que foi na pessoa do doutor Edson Peters, que foi a fundação que teve a iniciativa desse evento, que estamos fazendo em parceria, então, Comissão de Direito Ambiental da OAB Paraná e Fundação Logosófica. O tema de hoje é a proteção do ambiente mental, né? Tema extremamente relevante, ainda mais diante de todas as circunstâncias, a conjuntura mundial, né, em que estamos vivendo. Então, agradeço imensamente aos palestrantes, Dr. Edson Luiz Peters, Dr. Francisco Chochette Júnior, acredito que eu falei errado, peço desculpas, e também a Josiane Cardoso. Que esteja um evento proveitoso para todos, sem dúvidas, irá superar a expectativa de muitos, o público, né, presente, com certeza será um grande aprendizado, e é um tema que todos, né, necessitam aprender e amadurecer, ainda mais nesse momento que a gente passa hoje. Então, sem mais delongas, vou apresentar o nosso primeiro palestrante, Dr. Edson Luiz Peters. Ele é advogado, escritor e consultor no campo do direito ambiental, com doutorado e mestrado na área. Atuou por 30 anos no Ministério Público do Paraná, destacando-se como promotor de justiça de meio ambiente. É sócio fundador da Ambiente Juris Soluções Ambientais e é docente da Fundação Logosófica em prol da superação humana. Boa noite, doutor Edson, a palavra é toda sua, fique à vontade. Boa noite, muito obrigado, doutora Patrícia. Eu saúdo os advogados, advogadas do Paraná e cumprimento especialmente a doutora Patrícia Preco Mapelanda, que preside a Comissão de Direito Ambiental, que é proponente, né, desse evento de hoje, desta live, em parceria com a Fundação Logosófica. Estendo meus cumprimentos aos colaboradores da OAB Paraná, pelo apoio na organização e realização deste evento, e em nome da Fundação Logosófica, filial Curitiba, agradeço pela oportunidade concedida pela OAB Paraná, Comissão de Direito Ambiental, e pela Escola Superior de Advocacia, que realiza e opera este evento de hoje. Me sinto honrado, em nome da Fundação Logosófica, em poder dirigir a palavra aos profissionais de direito do Estado do Paraná e do Brasil afora. Registro que essa é mais uma realização comemorativa dos 90 anos da logosofia no mundo, completados no último mês de agosto. O tema de hoje é a proteção do ambiente mental no enfoque da ciência logosófica. Será apresentado pelos docentes Josiane Cardoso, Francisco Schiochetti e por mim, como já foi anunciado. Cada um dos painelistas abordará o resultado que alcançou com o estudo e com a prática da logosofia na sua própria vida. Para iniciar a exposição, passo a palavra para a minha companheira de painel, Josiane Cardoso, que é farmacêutica bioquímica, na sua formação de graduação, mestre e doutora em biotecnologia, é consultora ambiental na empresa Ambiente Juris Soluções Ambientais e também docente da Fundação Logosófica, filial Curitiba. E, por favor, tenha a palavra, Josiane. É uma alegria e uma honra
participar dessa atividade, né, na OAB. E o meio ambiente é um termo bastante familiar para vocês, certo? A Constituição Federal de 1988, o artigo 225, traz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nós observamos e sentimos as consequências da má conservação e da poluição do meio ambiente, né? O ambiente tem que ser defendido e protegido, como traz a Constituição. Esse ambiente está fora de nós, mas hoje vamos falar de um ambiente que existe dentro de nós, que é no nosso mundo interno, que é tão vasto e povoado como o ambiente externo. Esse ambiente é pouco explorado, porque o ser humano, ele não sabe dos recursos internos que possui. Então, esse ambiente interno, ele não está protegido legalmente, né? Como no caso, é protegido o meio ambiente pelo direito ambiental. Mas esse ambiente mental precisa ser protegido. A logosofia apresenta um conceito sobre a conformação do ser humano. Apresenta uma conformação bio, psico e espiritual. Então, eu tenho um biológico, um psicológico e um espírito. E o meu psicológico é formado por sistemas que se articulam. O sistema mental, um sistema sensível e um sistema instintivo. E esse ambiente, ele é formado pelo que eu sou, pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos, pelas minhas alegrias, angústias, inquietudes, minhas deficiências, minhas virtudes, e etc. E eu, como dona desse ambiente, eu posso defendê-lo e protegê-lo. Outro conceito interessante que a logosofia ensina é o de pensamentos. A logosofia trata pensamentos como entidades autônomas. Traz assim, em nossa concepção, os pensamentos são entidades autônomas que procriam e adquirem vida ativa na mente humana, de onde em seguida podem passar para outras mentes, sem a menor dificuldade. Daí que muitas pessoas, sem se darem ao trabalho de pensar, aparecem emitindo não poucas opiniões. Vocês já viveram essa realidade? Então, eu tenho um filho de 14 anos e desde muito pequenininho, quando ele tinha 3, 4 anos, eu trouxe para ele uma imagem da pedagogia logosófica, uma imagem didática da casa mental, para ajudá-lo a entender como atuam os pensamentos. A imagem é muito simples, é de ver a mente como uma casa mental e os pensamentos como seres que moram ali, que visitam, que se hospedam, que entram e saem. E eu perguntava para ele, quais as visitas que você quer ter? Os hóspedes bagunceiros, que não respeitam o dono da casa, gritam, que estragam os seus brinquedos? Ou você quer amigos legais, que te deixam feliz? E ele respondia, mamãe, eu só quero ter bons amigos na minha casinha mental. E assim ele vivia, né? Era uma criança feliz. É incrível como na mente da criança, que é a terra virgem e fértil, as boas sementes germinam e florescem. Mas então, o que essa imagem me ensina? Né? Me ensina que para defender a minha mente, eu preciso primeiro conhecê-la. Eu tenho que ver quais pensamentos que habitam ali, quais os melhores, quais somente devoram o meu tempo, aqueles que só me preocupam e nada mais, aqueles que trazem soluções, quais são mais úteis e assim por diante.
E qual a importância para a vida de possuir esse conhecimento de si mesmo? Tendo domínio dos pensamentos, eu tenho domínio da vida. Tendo domínio das minhas reações, eu consigo proteger o meu ambiente interno. Tendo consciência de como atuam os pensamentos nos ambientes, eu posso me defender, eu posso me preservar e eu posso também influenciar o ambiente que eu atuo de maneira positiva ou de maneira negativa. Porque tem outro ensinamento da logosofia que fala assim, que a vida é um espelho onde se reflete o que o ser pensa e faz, ou o que os pensamentos próprios ou alheios o levam a fazer. Esse ensinamento está no livro chamado Mecanismo da Vida Consciente, que pode ser baixado gratuitamente, né, feito download do site da Logosofia, logosofia.org.br. Então, agora eu gostaria de passar para o Edson a palavra, que vai trazer um pouco sobre qual é a relação do meu ambiente mental com o ambiente natural. Antes de responder, né, ou tentar responder essa pergunta que a Josiane apresenta para nós, eu estou me lembrando de uma ocasião. Eu estava trabalhando em Campo Mourão, no interior do Paraná, e um colega comentou comigo que o fórum da cidade, o tribunal, o fórum, enfim, onde está instalado, né, o judiciário, o Ministério Público, enfim, a advocacia, mas que o fórum, especialmente de uma cidade, é o para-raio da cidade. Porque toda a carga negativa, toda a carga conflituosa, né, os problemas dos cidadãos, das pessoas, das empresas, da prefeitura, tudo isso descarrega, né, toda essa carga de conflitos no fórum. Então, o profissional do direito é um profissional do conflito que recebe diariamente na sua atividade uma carga pesada, né, de pensamentos que, se nós não cuidarmos, eles vão contagiando, eles vão contaminando, eles vão saturando a nossa mente. Agora, assim, olhando para esse aspecto, será que o nosso ambiente interno, nosso ambiente mental, não é tão natural e real, né, quanto o ambiente externo, né, que nós chamamos de natureza, ou meio ambiente no sentido do direito, né, os bens ambientais que são objeto da tutela jurídica, né, para nós que somos desse ramo. A logosofia é uma ciência nova que tem um método, né, que convida o ser humano a exatamente penetrar nesse mundo, nesse ambiente interno. Eu ingressei no Ministério Público na década de 80, quando exatamente o Brasil editava uma política nacional para o meio ambiente, depois a Lei da Ação Civil Pública, né, esse sistema de tutela dos direitos transindividuais, e também a década que a Constituição de 1988, agora há pouco, né, mencionada pela minha companheira desse painel, pela Josiane, consagrou um capítulo para esse direito fundamental ao equilíbrio ecológico, né, tão essencial para a nossa saúde, inclusive para a nossa saúde mental. E com o passar do tempo, né, eu tive a oportunidade de me dedicar a essa área, que estava ainda começando. E o Ministério Público assumiu, né, foi a instituição que melhor absorveu naquele momento essa missão de proteger o meio ambiente. E eu, quando me deparei, né, com toda essa caixa de ferramentas que a legislação e a Constituição trouxe, eu tive uma sensação de que eu poderia, né, mudar a sociedade, transformar, e que eu poderia resolver os problemas e solucionar a poluição das comarcas, enfim, da onde eu trabalhava, através da lei
através da ação civil pública, através dos mecanismos constitucionais. E com o passar do tempo, né, claro que foram muitos bons resultados alcançados, né, no meu trabalho de promotor de justiça do meio ambiente, mas com o passar do tempo, eu fui percebendo que essa problemática ambiental, que a questão ambiental, ela vai muito além do direito, né, da justiça, da lei, e nem tudo se resolve, né, judicializando, ajuizando uma ação civil pública. E eu passei a compreender que é preciso criar uma nova cultura. E houve um fato marcante na minha trajetória. Quando eu já estava em Curitiba, eu fui convidado para ser instrutor num curso que o Senai passou a realizar, um curso de especialização nessa área de gestão ambiental na indústria. E eu fui lá para tratar desse tema de política e legislação ambiental, e naquele dia foi a abertura do curso. E apareceu lá um diretor, né, um diretor do Senai do Paraná, e ao abrir o curso, ele disse algo assim que calou fundo na minha alma. Ele exclamou o seguinte: se alguém quer trabalhar na área para despoluir o ambiente, a natureza, é preciso primeiro despoluir a mente. É preciso primeiro cuidar de limpar, né, de descontaminar o nosso ambiente mental. E depois, no ano seguinte, eu me deparei com a logosofia. E a logosofia, né, como eu falava há pouco, e a Josiane explanou, é uma ciência que se volta muito à mente humana, né? É uma ciência nova, tem um método que permite, que indica um caminho de autoaperfeiçoamento, e começa pelo conhecimento de si, que é o conhecimento da própria mente, do sistema mental e do jogo dos pensamentos dentro da mente. E a logosofia radica, né, como está nesse livro que eu apresento para vocês, a logosofia é um livro chamado Mecanismo da Vida Consciente. E lá na página 80 está expresso exatamente o seguinte: a logosofia radicou o problema humano na mente, o órgão promotor da vida psíquica do homem e seus principais agentes, os pensamentos. E logo depois eu encontrei em outro livro algo que também me chamou muito a atenção, que está nesse slide, né? Cada mente humana é como um mundo, no qual há pensamentos de índoles muito variadas, entre os quais existem, muitas vezes, aqueles que se tornam guias, tutores ou mandatários desse mundo, motivo pelo qual promovem tantas rebeldias internas, tantas lutas e estados pelos quais o homem passa, geralmente, por falta de um eficiente controle interno. E foi então que eu me recordei, né, de algumas vezes que eu participava de interrogatórios, juntamente com os juízes das comarcas que eu trabalhei, e ao ser interrogado, a pessoa do acusado, ele geralmente responde de três formas, né? Ou ele nega, né? ou ele não reconhece a autoria, ou então ele apresenta uma versão dizendo que se defendeu, ou algo nessa linha, ou então ele acaba confessando e dizendo, né, quando o juiz pergunta por que isso, por que praticou esse ato, né, às vezes tão violento, muitas vezes a resposta é quase um clichê. Foi um branco, doutor. Eu perdi a cabeça naquele momento. Foi um momento que eu não pensei. Eles nesse momento têm dificuldade, mas reconhecem que algo aconteceu exatamente no campo mental, ou seja, nesse mundo interno, essa falta de controle, né, porque não conhece o jogo dos pensamentos que estão aí.
Mas foi então, a partir, né, desse conceito logosófico de vida interna, de ambiente interno, que o meu conceito de vida e de mundo mudou. E a minha visão dos problemas ambientais, né, também se abriu, no sentido que eu me dei conta que a origem da poluição está, na maioria das vezes, em pensamentos que se instalam na mente humana. São pensamentos que nascem, né, e vivem e se transmitem de uma mente para outra, como dizia agora há pouco a Josiane. Quer o homem se dê conta ou não dessa realidade. E a partir do indivíduo, né, que se resolvem os problemas da sociedade, e não o contrário. Então, nós precisamos melhorar. Só a partir do momento que eu sou melhor, que eu consigo contribuir para que a minha família seja melhor, a minha comunidade, a minha cidade, enfim, o meu país. Então, é preciso trabalhar com a educação. Eu compreendi, né, que a questão ambiental, antes de mais nada, e acima de tudo, é uma questão de consciência, é uma questão de cultura. E para formar, para despertar a consciência, é preciso educar, né, educar a partir da criança. Porque é a partir da mente humana, né, desse ambiente interno, na maioria das vezes, eu me dei conta que a poluição e a corrupção, né, andam muitas vezes juntas e têm uma raiz comum. Se originam de pensamentos que se instalam, às vezes, desde a mente infantil ou da mente adolescente. E eu vou citar aqui 3 pensamentos que são preponderantes nessas ocorrências. É o pensamento do egoísmo, que se evidencia no individualismo, é o pensamento da ganância, associado ao consumismo e à ostentação, e o pensamento da vaidade, associado à busca cega do poder econômico e político ilimitado, além de outros. Nem sempre, né, o poluidor é consciente. Aliás, na maioria das vezes não é consciente desse jogo, né, desses pensamentos que impulsionam a conduta, né, já que o ser humano é o que é pelo que pensa, assim concebe a logosofia. E então o ser humano que pratica, né, esses delitos de natureza ambiental e de outras ordens também, ele não se dá conta, né, exatamente de que está sendo impulsionado. E ele não consegue compreender, né, que é preciso cuidar desse ambiente primeiramente. Este é o mais sagrado dos ambientes, o que não significa isentar de responsabilidade aquele que pratica danos, né, e, consequentemente, aquele que desequilibra o ambiente. E assim eu fui compreendendo que proteger, defender o ambiente mental é a minha primeira missão, é a missão de todo indivíduo, de todo ser humano, contra as ameaças e ataques de pensamentos que insistem em romper o equilíbrio psíquico. E talvez essa é a minha mais legítima defesa. Essa defesa cada um tem que aprender a fazer por si mesmo. É o meu direito sagrado, né, que não se aprende, muitas vezes não se aprende, eu diria na maior parte das vezes, nas faculdades, nas escolas, e aqui é que a logosofia apresenta, né, um caminho diferente, que é o caminho da evolução consciente. Eu preciso, para enfrentar tantos conflitos, né, que são comuns na nossa atividade diária, eu preciso estar conciliado comigo, com a mente limpa, para promover a conciliação de conflitos de outros, dos meus semelhantes, né? É muito difícil que eu consiga avançar
que eu consiga solucionar problemas que estão fora de mim, se antes eu não consigo equacionar problemas que estão na minha própria mente. E agora, né, pergunto para a Josiane, que é profissional da área da saúde, como manter a imunidade mental, né? Como cuidar? Já temos cuidar desse ambiente sagrado, desse ambiente interno. Já temos vacina, Josiane, que garantam o nosso equilíbrio psicológico neste mundo cheio de ameaças, de notícias perturbadoras, né, que alteram o nosso estado interno, fake news, etc. Né? Como enfrentar isso? Então, eu trabalhei alguns anos na área de biologia molecular, com diagnóstico de doenças infecciosas. E a imagem da vacina, vocês conhecem, né? Vocês sabem. A vacina induz o próprio organismo a produzir anticorpos. A lei é a vacina. E a formar as suas próprias defesas contra os agentes que causam danos. Então, dessa forma, depois de tomar a vacina, eu vou me autodefender. Esse é o princípio da imunização. Pode retirar o slide, Francisco. Esse é o princípio da imunização. Eu me preparo antes para enfrentar o que está por vir. Mas eu posso fazer isso na minha mente? Como que eu adquiro defesas mentais? Em que caso que eu não tenho defesas, anticorpos mentais? Quando eu não tomei a vacina, né? Quando eu não me preparei antes para enfrentar a situação que eu posso vir a viver, a sofrer. E eu me imunizo a minha mente adquirindo um conhecimento que me protege, porque a ignorância me deixa indefeso. Eu experimentei muito o ambiente profissional da pesquisa científica, né? E é um ambiente de muita competição e às vezes hostil, né? E eu comprovei que eu posso ter defesas, que eu posso ter conhecimento principalmente sobre mim mesmo, sobre minha mente, que eu posso ter pensamentos pensados, que eu posso atuar com alegria e que eu tenho o poder de influenciar e mudar o ambiente em que eu atuo. Eu conduzi algumas linhas de pesquisa e orientei alguns alunos. E quando chegava um aluno novo no laboratório para fazer um estágio, uma iniciação científica, eu reunia toda a equipe e estudávamos novamente sobre os postulados da ciência, né? Sobre a metodologia científica, sobre o que era a ciência, a diferença entre comprovar e acreditar, a importância de se guiar por resultados. E eu percebi que isso imunizava a todos, criava defesas mentais, para que as condutas fossem pautadas em conhecimento, não em achismo, né? E isso elevava o ambiente, mudava o ambiente, pois as conversas tinham outro propósito. Então, todos ficavam vacinados. Quando o homem tem um outro ensinamento da filosofia que fala assim, que quando o homem compreende que seus pensamentos e ideias não são os veículos por meio dos quais se manifestam o pensar e o sentir humanos como efetivamente deveriam acontecer, e sim, que os homens mesmos se convertem, salvo exceções, em veículos de pensamentos e ideias que povoam os ambientes, sua atitude mais lógica, prudente e razoável deve ser a de pôr-se em guarda contra os perigos dessa subversão dos valores essenciais do indivíduo. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Francisco,
que é engenheiro eletricista e é sócio fundador de uma startup de inteligência de mercado e também docente da fundação. E eu queria fazer uma pergunta para o Francisco, bem fácil. Como proteger a mente para que não ocorra essa subversão de valores essenciais do indivíduo? Josiane, muito grato. Vamos ver se trabalhando alguma imagem a gente consegue entender isso. Eu resolvi, como isso aqui o tema é proteção do ambiente mental, eu resolvi trazer uma imagem que está ligada à proteção do meio ambiente. Não proteção, isso aqui não faz muita coisa em termos de proteção, mas é um sistema que permite monitorar o ambiente de alguma floresta, de algum local. É a vigia. Então, a logosofia nos ensina a trabalhar com imagem para a gente fixar os conceitos. É isso que eu vou tentar montar com essa imagem. Seguramente, isso não existem mecanismos muito mais atuais e tecnológicos e mais eficientes do que a vigia, mas a vigia ela continua existindo como uma boa imagem. A vigia nos permite observar um determinado ambiente de uma posição privilegiada. A gente vigia normalmente está no ponto alto e de cima eu consigo observar uma grande área. Quem ocupa vigia, seja qual tipo de vigia for, tem a função de observar algo para fora, não dentro da vigia. Busca focos de incêndio, alguma movimentação estranha. Num quartel também serve para proteger o quartel, olhando ver se não tem alguém que tenta atacar o quartel. Em nós mesmos, se a gente fosse traçar um paralelo com o ser humano, equivale a nós observando o ambiente onde nós estamos inseridos. E nesse caso, eu me refiro também ao ambiente dos pensamentos que circulam ao meu entorno. Mas quem está na função da vigia? O que menos observa é o que há dentro da vigia. A vigia é para olhar para fora. Mas, mais ainda, quem menos não observa dentro da vigia, e eu me pergunto se observa quem está na função da vigia. Como é que aquele que vigia está? Ele está em boas condições? Será que ele tem tudo o que precisa enquanto olha para fora? Isso aqui estou trabalhando uma imagem do próprio ser humano, né? Pode ter alguma consequência maior isso? Alguns de vocês devem reconhecer essa imagem. Essa imagem é a vigia do Titanic. É o foco na vigia do Titanic. É deste lugar que os marinheiros realizavam a observação do mar em busca de obstáculos potencialmente perigosos, como era o caso dos icebergs. Recordando que o Titanic naufragou em 1912 e essa era a tecnologia que existia naquela época. Não existiam radares que permitiam detectar os icebergs. Então, a função da vigia era fundamental nas viagens, especialmente à noite. O que pouca gente sabe é que havia um marinheiro mercante chamado David Blair, e ele estava destinado a servir no navio Titanic como o segundo oficial dessa embarcação. No entanto, poucos dias antes da viagem inaugural, Blair foi transferido à tripulação de uma outra embarcação da mesma companhia. E nessa transferência, Blair levou consigo, em seu bolso, uma pequena chave, que abria os pequenos compartimentos localizados nos postos de observação, onde se encontravam, entre outras coisas, os binóculos destinados a serem utilizados pelos vigias a bordo do Titanic. E aí me surge a pergunta: como pode uma chave tão pequena afundar um navio tão grande? E trazendo para nós, eu coloco a seguinte pergunta: será que nós também temos dentro de nós essas pequenas chaves que abrem e fecham portas à revelia de nossa vontade e consciência? Qual a consciência quando o ambiente mental repleto dessas chaves não ajuda? Quando o meu ambiente mental está perturbado com uns determinados movimentos. Eu tive a oportunidade de integrar uma equipe que estava sendo constituída. Era uma área nova dentro da empresa e me convidaram para fazer parte dessa equipe. E o líder dessa equipe tinha uma característica muito interessante. Ele juntou uma equipe, montou um time bem coeso, entre nós não tinha problema nenhum, era muito agradável trabalhar dentro daquele ambiente. Mas esse líder, ele interpretava os e-mails que chegavam
E quando a vírgula estava fora do lugar, um pouco fora do lugar, ele interpretava aquilo dali como algo acusatório para ele. E ele saía reagindo muito forte. E escrevia para o ser, colocando em cópia o chefe dele, reclamando da atitude dele. Em suma, aquela atitude desse líder, que era muito bom, muito competente, mas tinha essa característica específica, ela passou para os demais membros da equipe. Você lembra que lá atrás a Josiane conceituou o pensamento como sendo entidades autônomas que procriam e adquirem vida ativa na mente humana, de onde, em seguida, podem passar para outras mentes sem a menor dificuldade? Pois é, aquele pensamento contaminou a equipe inteira. Em pouco tempo, ninguém mais, na empresa inteira, queria trabalhar com a gente, porque sabia que não podia colocar uma vírgula fora do lugar, que ia ter uma reação muito forte da nossa estrutura. E o pior de tudo isso era que 95% das vírgulas mal colocadas não passavam de vírgulas mal colocadas. A intenção nunca era de acusar, era de pedir alguma coisa, e a gente reagindo de uma forma muito forte. Nós percebemos que não adiantava trabalhar daquela forma, porque a gente acabava se isolando do resto da empresa. E a gente precisava interagir com as outras áreas da empresa. Nós instituímos 2 regras. A primeira era, quando chegasse alguma mensagem com a vírgula fora do lugar, era nunca responder no primeiro dia. Segura aquela mensagem na caixa postal e responde em outra oportunidade. E a segunda regra era convidar alguém da equipe que não entendia do que estava sendo tratado e convidava essa pessoa para ler a vírgula fora do lugar e analisar a resposta para saber se a resposta era compatível ou agressiva demais em relação àquela vírgula fora do lugar. Bom, como resultado, a partir dali, a gente parou de ter um movimento de reação da empresa em relação a nós. A imagem da equipe já ficou um pouco arranhada como um conjunto que reagia muito, mas a gente reduziu muitas provocações a partir daquele momento desnecessárias. O que a gente fez foi, deixa eu só colocar o PowerPoint, o que a gente fez foi criar um mecanismo de defesa mental. Nós criamos um firewall, na terminologia de informática bem conhecida hoje. Nós criamos a defesa mental, que também já foi apresentada pela Josiane, em parte pelo Edson também. O conjunto conseguiu, então, recuperar o controle de algumas das chavezinhas mentais que nós temos, que deixavam escapar coisas que não deveriam escapar. Então, essas chaves começaram a trancar essas portas e a gente começou a mudar o nosso comportamento. É fácil fazer? Não. É preciso ter muita convicção e vontade para realizar essa mudança no ambiente mental que começa pela implantação de mecanismos de defesas. Numa terminologia mais moderna, seria o firewall. E como fazer isso se a minha mente ela está perturbada por pensamentos e a todo momento eu quero reagir com alguma coisa? Então não dá, eu tenho que ter a mente serena. Mas o mecanismo de defesa, a logosofia traz que ele é um pensamento polícia, que deve ser instituído na mente com a finalidade de vigiar, repreender e paralisar, temporária ou definitivamente, o pensamento que a gente quer bloquear. No caso, era o pensamento de não reagir a observar uma vírgula fora do lugar. Mas se a minha mente está conturbada com outros pensamentos, eu consigo recordar que eu tenho esse recurso? Ou eu ainda posso esquecer desse recurso? Eu queria fazer um exercício. Antes de fazer esse exercício, eu tenho um dispositivo de alerta dentro de mim que, quando eu começo a perceber que tem pensamentos de reação muito fortes, eu começo a perder o domínio da minha mente, esse pensamento me alerta. Minha mente não está em sua plenitude. E eu tenho que me controlar para não deixar algum ambiente trancado, alguma chave mal colocada. Minha mente me permite fazer muita coisa, mas se ela não estiver serena, eu não vou conseguir utilizar todos os recursos que eu tenho. E um dos exemplos mais práticos que eu tenho para explicar como isso funciona é um exercício que eu gostaria de convidar o conjunto inteiro para fazer.
Eu vou apresentar uma série de símbolos que vão remeter a algumas das coisas que provavelmente todos aqui devem realizar durante o dia. E eu vou pedir para o conjunto refletir e analisar como que cada um desses símbolos que serão apresentados afeta o meu ambiente mental. Não é o meu, Francisco, é o do participante desta atividade. A pergunta é para si mesmo, como afeta o meu ambiente mental. E agora, a imagem que eu gostaria de trazer é essa imagem aqui atrás. Convido-os para avaliar qual o resultado mental que cada um tem após passar algum tempo navegando em algum desses ambientes. Eu fico reagindo com as publicações? Eu consigo manter serenidade mental no meio de tanto tema, tanto texto, tantos elemento que hora vai para um lado, hora vai para o outro? Eu tenho vontade de reagir? Quantos quilômetros eu passo rolando aquelas listas para cima ou para baixo? E um bom exercício que a logosofia ensina a fazer, e claro que isso aqui é uma adaptação que eu estou montando, é para a gente começar a ter um pouco mais consciência sobre o que ocorre com o nosso ambiente mental, é o de refletir sobre os diversos momentos da vida. E nesse caso, eu sugiro refletir, pode ser antes de dormir, o que aconteceu com a minha mente após o contato com as mídias sociais. Então, vou fazer o seguinte, viu lá Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, tudo que tem que ver ali, todas as mídias sociais, à noite, antes de dormir, ao fechar os olhos, tenta recordar como é que foram os movimentos mentais. Eu senti vontade de continuar lá, deslizando as mensagens, eu senti vontade de reagir. Faz esse exercício como forma da gente ganhar consciência sobre o que ocorre com a gente mesmo quando a gente se submete a esse tipo de dinâmica. A logosofia nos ensina. O investigador mede a trajetória dos astros e desconhece a própria vida. Segue as modificações do átomo e descuida as de seu pensamento. Estuda e analisa tudo, menos o que diz respeito ao próprio conhecimento da mente, que é que lhe permite discernir e pensar. Enquanto se capacita para conhecer a origem e evolução do seu próprio pensamento, lê e comenta 1000 biografias e treme, pensando como terminará a sua própria biografia. Descreve maravilhas sobre a organização das formas, e das formigas e das abelhas, e quando é instado à organização de seus valores pessoais, vacila ante 100 conselhos antagônicos. Estamos nos encaminhando para o final dessa atividade que tinha como finalidade passar muito rapidamente sobre como a logosofia me permite ganhar domínio sobre uma parte importante da minha vida, que é o meu ambiente mental e como isso favorece na minha atuação diária. Para quem quiser saber mais sobre a logosofia, eu trouxe alguns pequenos elementos para apresentar agora antes de encerrar essa atividade. Então, a logosofia é uma ciência que foi criada em 1930 que propõe a transformação da sociedade a partir do melhoramento do homem mediante um processo consciente de autossuperação, que é o que a gente viu nesta atividade. Ela não é terapia individual ou em grupo, mas ajuda bastante, e a gente tem bastante atividade em conjunto. Não é coaching, mas existe muita troca de experiência com outros estudantes. Não é religião, mas também aborda tema de Deus e Espírito, e aqui é Deus e Espírito sem nada fenomênico. Não é psicologia, mas nos faz observar a própria personalidade, e também não é neurociência, mas ensina alguns mecanismos como esses que a gente acabou de apresentar na atividade. Ela traz uma nova concepção de ser humano, de mente, de pensamentos, de espírito e de Deus. E com base em todos esses conceitos e em vários outros conceitos, a logosofia traz um novo conceito de vida.
com potencial para modificar o que fazemos com a nós. Antes de encerrar, gostaria de convidar todos para visitar o site logosofia.org.br ou para obterem mais informações sobre a logosofia, tem vários vídeos interessantes com várias reflexões dos cultores desta ciência. E se alguém quiser mais informações sobre a logosofia em Curitiba, a gente deixa o e-mail pr-curitiba@logosofia.org.br. Ficamos muito felizes pela oportunidade de realizar esta atividade e agradecemos a todos.